O episódio 6 foi basicamente uma grande introdução ao Vought Rising, e nele tivemos a aparição do Bombástico, a finalização da procura do V1, que tanto o Capitão Pátria queria, e as novas descobertas sobre os ideais sentimentos da Anne e da Kimiko em relação ao V1. Então fique aqui comigo que logo após a vinheta vamos comentar tudo o que rolou nesse episódio 6 da quinta e última temporada de The Boys. Bem-vindos ao Close no Take! Fala pessoal, eu sou o Lucas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais uma análise da minha cobertura da quinta e última temporada de The Boys. Se você gosta de The Boys, se interessa por este universo, saiba que toda sexta-feira você pode estar vindo aqui, que teremos análise do episódio da semana, ok? Portanto, se você gosta dos meus conteúdos, eu peço, por gentileza, para vocês se inscreverem no meu canal se você ainda não for inscrito. Ative o sininho de notificação também para vocês sempre serem avisados quando eu soltarem um vídeo novo. Deixe o like e comente o que vocês estão achando dos meus reviews, para o YouTube ele sempre entender, gente, que vocês estão gostando dos meus conteúdos, dos meus vídeos, e ele continuar recomendando os próximos para vocês, ok? Então, dito isso, vamos ao vídeo. É sempre bom lembrar também que essa análise, gente, ela vai conter spoilers, ok? Dito isso, neste episódio tivemos muitos acontecimentos, né? A história, ela deu uma boa andada, já que estamos a 2 episódios da reta final de The Boys, né? E eles precisam amarrar todas aquelas pontas soltas para termos um final de série satisfatório, né, gente? Eu achei que esse episódio, ele complementou melhor ali os episódios anteriores, especificamente aos 2 últimos, né, que foram um pouco mais lentos, né, em relação a este, que teve cenas muito importantes para complementar melhor o desenvolvimento dos personagens, especificamente em relação ao Soldier Boy e ao Capitão Pátria. E acredito, gente, que agora a série irá andar um pouco mais em passos rápidos. Ele se inicia trazendo de volta a Lenda, que é um ex-executivo, né, da Vought, responsável pela imagem pública ali dos heróis, né, uma paródia do Stan Lee, né, muito boa. Eles trouxeram de volta a história para ele ajudar os The Boys ali a achar o Bombástico. Ele era, gente, um antecessor ali da Madeleine Steel como um representante da Vought, mas ele foi descartado e substituído por ela. E eles precisam agora desse cara, já que ele conhece muito bem os supes antigos do universo de The Boys. Vimos o Leitinho indo atrás dele, já que os The Boys eles precisam de pistas para achar o composto do V1, né, gente? Antes do Capitão Pátria, ele leva ali os The Boys ao retiro dos artistas da Vought, e lá ele se encontra com os supes, né, da Vought aposentados, né? Lá, gente, é quase como um asilo ali dos supes. Na busca, gente, de encontrar o paradeiro ali do Bombástico com a Golden Geisha. Já que a lenda comenta que a melhor forma deles encontrarem o Bombástico é através da Golden Geisha, né, gente? Já que o Bombástico e a Golden Geisha, eles tiveram ali uma relação amorosa, e ela seria a pessoa ali mais importante para ele naquele momento, porque eles realmente se amavam. Porém, a Golden Geisha, gente, ela não tem nenhuma informação ali sobre o paradeiro ali do Bombástico, e sim, ela tem apenas 20 contatos ali no celular dela, né, em relação a ele, e isso seria praticamente o único meio que eles têm ali de aproveitar, né, nesse momento para contatar o Bombástico. Em relação ao desfecho ali entre a rixa do Profundo e do Black Noir, aconteceu exatamente o que eu teorizei, gente, porque eles estavam ali naquela rivalidade, né, entre eles, de quem iria fazer mais mal um ao outro. E essa rivalidade fez o Profundo matar o Black Noir logo após a revelação de que a contaminação ali do oceano com petróleo que resultou ali na morte de dezenas de peixes, porque a Mana Sábia, ela fez ali o Profundo promover através de um comercial a instalação ali de uma base de petróleo, né, no mar de Barry, e também para acabar ali com os protestos que estavam tendo ali por conta dessa instalação de petróleo. O que resultou em uma contaminação ali na água, matando vários peixes ali. Inclusive, tivemos uma cena muito engraçada do peixe do Jeremy falando pro Profundo que ele sabe que foi o Profundo que fez isso, né? E que os peixes estão tudo puto ali com o Profundo. E essa contaminação foi um reflexo e vingança que o Black Noir ele fez ao Profundo, porque no episódio anterior, gente, o Profundo ele matou, né, o principal contato ali que o Black Noir tinha para fazer ali a sua carreira como ator, inclusive tirando a oportunidade do Black Noir de estrelar ali na Broadway, né, como vimos. Então ele se vingou ali, estourando ali o tanque e contaminando ali o oceano com esse petróleo. Mas o que o Black Noir achou que seria apenas ali uma vingança resultou em sua morte, já que o Profundo, em um completo surto, ele acaba ali estrangulando ele e enfiando, gente, inclusive uma faca assim no pescoço dele, uma cena brutal, super feia.
E toda essa rivalidade entre eles ocorreu também justamente pela pressão psicológica que o Capitão Pátria fez com todos os integrantes ali do set, né? Já que o Profundo tenta a todo custo mostrar ali sua serventia ao Capitão Pátria, né? Com medo de ser o próximo ali a ser descartado. E pra mim, gente, todos ali do set, né, vão morrer, tenho certeza disso. Já que praticamente agora só existe o Profundo, né, já que a Mana Sábia, ela meteu o pé, gente. A Mana Sábia, ela nem tá mais na Vort. E falando na Mana Sábia, o arco dela tem nuances que eu gosto e outros que eu acho que não fazem muito sentido ali com a construção da personagem dela, né? De positivo, vimos que ela pediu ajuda ali novamente ali da Ashley para a Beck Ashley, né, ler a mente ali do Soldier Boy e descobrir as suas reais intenções para ela concretizar ali os seus planos em relação tanto ao Soldier Boy quanto ao Capitão Pátria. E com a recusa ali da Ashley, ela acaba apagando, gente, a Ashley. E essa cena foi muito engraçada, porque enquanto a Ashley ela estava desacordada, né, a Beck Ashley ela estava ali comandando o seu corpo ali, andando de costas, fazendo vários movimentos ali espalhafatosos. Mas a Beck Ashley, ela consegue fazer isso, revelando que o Capitão Pátria, ele sabia que a Mana Sábia estava armando algo, né, porque ela traiu ele, e também que o Capitão Pátria estava muito próximo ali de conseguir o composto do V1, fazendo com que a Mana Sábia deixasse ali a Vort para executar a fase 2 ali de seu plano, que é se aliar aos The Boys para ela ajudar eles a eliminar o Capitão Pátria de vez. Já que ela sabia que com o composto do V1, ninguém, gente, mais iria conseguir parar ali o Capitão Pátria, né, de vez. E ela não teria nenhuma serventia também mais para ele, né, já que é o único propósito dela ali para ele era que ela reproduzisse a fórmula do V1. E se ele conseguisse o V1 de outra forma, que não fosse por ela, não teria mais motivos para ele manter ela viva, né? Já que o seu objetivo ali já foi concluído. Inclusive naquela cena dela ali, testando o vírus, né, que ela criou na tentativa de recriar o V1 em um SUPS que deu super errado, ali para mim eu já achei que o Capitão Pátria ele já eliminaram ela de vez já que para mim ficou muito claro que ele entendeu que ela estava enrolando, né, e traindo ele, gente, porque a Mana Sábia, ela é a pessoa mais inteligente daquele universo, então para ela seria muito fácil recriar o V1, né, e por que ela teria toda essa demora? Então o Capitão Prata desconfiou exatamente dessa demora dela, por que ela estava demorando tanto? Inclusive ele fala para ela que se o Goldolkin, né, o Thomas Goldolkin conseguiu recriar, ela também conseguiria. Então toda essa construção ali dos planos dela para uma super que foi nos apresentada ali como a mente mais brilhante ali daquele universo, ela já era para ela estar uns 10 passos, gente, à frente de qualquer um ali. Então eu achei um pouco preguiçoso ali a forma que o roteiro dela foi construído, sabe? Mas eu entendo também que foi a forma que eles acharam ali que fizesse sentido para ela chegar ali no seu plano final. Um ponto muito bom, gente, que a série trouxe foi a forma que esse episódio ela introduziu ali as narrativas de humanidade e o preço ali do poder e as consequências disso, né? Porque tivemos vários momentos ali que foram nos apresentados em algumas conversas de narrativa ali de vários personagens sobre o significado ali do peso ali de ser um eterno e viver para sempre, né? Vimos isso tanto ali na conversa da Kimiko com o francês, porque ela comenta com ele que ela e a Anne, elas não querem viver para sempre. E também presenciar todas as pessoas que elas amam ali naquele universo morrer, gente. E também na tristeza de que é levar este fardo, né? E que para elas, tomar um V1 e ser imortais, né, seria uma decisão mais para agradar tanto o Hugh quanto o francês do que propriamente dela, sabe? Vimos isso também na história ali do Bombástico com a Golden Geisha, em que ele roubou, né, o V1 para dar para ela, já que ele também foi um experimento ali da Vort, né, tendo o V1 em seu sangue, sendo imortal, e ela não, ela é apenas uma subcomum. E ao tentar dar esse composto V1 para ela e tomar, isso foi inclusive, gente, o motivo do afastamento de ambos, né? Porque ele queria que ela tomasse o V1 para eles viverem para sempre juntos, e já ela não queria isso. Para ela, tomar esse composto seria um peso, uma infelicidade, né? Ela não queria viver para sempre, ela queria, sim, ter um final, assim, poder morrer em paz, nesse tipo de coisa. Isso para ela seria mais um peso e infelicidade do que uma bênção, porque ela comenta com a Kimiko na beleza, né, da vida passageira e no ciclo natural ali da vida, na história de aproveitar a vida como se fosse realmente o último dia,
por mais clichê que isso possa parecer, são ali, ela comenta que são nessas pequenas coisas que eles realmente encontram a maior felicidade, a maior beleza da vida. E a humanização também, gente, na cena do bombástico perdendo ali seus poderes para envelhecer ao lado ali da pessoa que ele realmente ama, né? A forma com que este episódio ele trouxe essas nuances, né, e essas camadas foi muito bonita, já que estamos falando em um universo de pessoas ali comparadas a deuses, com poderes exorbitantes. A escolha ali do Soldier Boy, que o Soldier Boy trouxe ao bombástico dele abdicar ali seus poderes, já que ele nunca levantou essa hipótese, né, dele virar humano para sempre, para envelhecer ao lado ali dela. E ele sempre levantou a hipótese dela tomar o V1 para ficar com ele, não dele virar humano para ficar com ela, já que ele nunca teve essa oportunidade. Sendo, gente, exatamente isso que o Hyuk e o francês estão propondo a Kimiko e a Anne também. A falsa ilusão ali do amor e o preço de se chegar para agradar alguém que você ama a ponto de se desagradar também, né? A humanização e a sensibilidade ali da vida, eles abordam de forma ali muito genuína a fragilidade humana. Percebemos também isso em uma conversa ali do bombástico comentando com o Soldier Boy que fazia muito tempo que ele também não se via sangrando, né? E ele viu isso quando o Soldier Boy ele tirou seus poderes. O valor ali da humanidade também foi nos apresentado em uma conversa ali da Anne com o Hyuk no capô ali do carro, em que ela comenta com ele que o que ela mais admira nele ali é a sua positividade e como ele não deixa todas aquelas situações horríveis ali que eles presenciaram ao longo desse tempo todo afetar ele negativamente. Justamente ele, uma pessoa ali totalmente comum, né, que não tem superpoder nem nada, a pessoa que mais pode ajudar ele naquela situação as outras pessoas. Em um mundo, gente, onde os super são considerados melhores, né? E é exatamente toda essa positividade a chave para unir ali os The Boys e não deixar ali ninguém fracassar no objetivo final deles. Eu achei muito bonito como os roteiristas eles trouxeram essas questões para este universo que desde o início, né, os verdadeiros heróis ali são aqueles que não têm necessariamente poderes. Os mais humanos são os que causam mais transformações ali naquele universo. Eu não sei se eu criei muita expectativa ali na Sister Sage, né, a irmã sábia, mas eu definitivamente eu não gostei muito ali do desfecho do plano dela. Eu achei um pouco fraco, um pouco bobo e até ingênuo demais para uma Sup que é a mente mais brilhante daquele universo, velho. Porque ela conseguiu ali, com a ajuda da Becky Ashley, ler a mente ali do Soldier Boy, colocando o vídeo ali do que o Capitão Pátria fazia contra a peça na relação deles, no lugar falso ali em que eles foram procurar o bombástico. E ela fez isso para criar um desentendimento entre o Soldier Boy e o Capitão Pátria, a fim de dificultar e impedir o Capitão Pátria de encontrar o V1. Porque todos ali sabem que se ele conseguir esse composto, vai ser praticamente impossível, gente, alguém deter esse cara. Impossível mesmo. E até certo ponto, ela consegue isso porque vemos que eles têm ali uma discussão, né? E o Soldier Boy ele acaba ficando puto ali com o Capitão Pátria, dizendo a ele que ele não irá mais ajudá-lo. Mas no fim das contas, esse plano dela não adiantou em nada, porque o Capitão Pátria, no fim ali, no final conseguiu ali o composto do V1 pelas mãos do próprio Soldier Boy, gente. Aquele que ela claramente tinha certeza que jamais o entregaria, cara. Nossa, fiquei assim, putaço com essa cena, de verdade. Ela ficou ali o episódio todo argumentando que as pessoas são previsíveis e fáceis de ler, de manipular e tal, mas o que ela achou que seria fácil, né, em relação ao Soldier Boy foi completamente o oposto, justamente por ele ter uma personalidade ali explosiva e também por ser uma pessoa ali que muda constantemente de ideia, né, e de humor. E o Soldier Boy ele afirmou ali para o Capitão Pátria que ele entregando ali o V1 a ele seria o mesmo do que a Clara, né, a Tempesta, iria querer, gente. A gente sabe que a Clara era uma pessoa bem ambiciosa e que ela sempre queria ser mais poderosa e melhor do que os outros. Afinal, ela era também uma pessoa nazista e se considerava ali uma raça superior a qualquer um, que também é exatamente a mesma coisa que o Capitão Pátria pensa, né? Que ele é alguém ali que melhor que qualquer outro ali naquele universo, criando a dominação ali dos Sups, e é exatamente por esse motivo que fez o Soldier Boy entregar o composto do V1 ao Capitão Pátria, por ele ter os mesmos ideais que a Clara, né, a Tempesta. Mas eu fiquei me perguntando, gente, o Soldier Boy ele amava tanto assim a Tempesta, a esse ponto? Eu senti que isso veio mais essa temporada do que em relação às temporadas anteriores, porque
Quando o Soldier Boy ele foi introduzido a este universo na terceira temporada de The Boys, ele comentou que achava que outra mulher ali que ele amava iria salvar ele naqueles momentos de tortura que ele passava ali pelos, se eu não me engano, os russos, né? Então, por isso, eu fiquei me questionando se a Clara é realmente a mulher ali que o Soldier Boy mais amava nesse universo. Gente, eu fiquei tipo, agora, pra mim, isso foi introduzido agora. Mas enfim, né? Não vou ficar discordando toda hora. Mas ali no geral, eu entendi, né, o que os roteiristas eles nos proporam, né, que é quanto mais poder a pessoa tem, né, quanto mais poder você dá a alguém, mais ela mostra quem realmente ela é, né? E nesse caso, né, é o Supes e do Capitão Pátria especificamente, né? Ser Deus ou deuses ali no geral, que é o que ele acredita. Os The Boys, eles montam um plano, enquanto metade deles vão capturar ali o Golden Geisha, o Hyug e a Anne, né, a Luciceira, eles vão até a igreja ali do Capitão Pátria para implantar o vírus matador de Supes, né, que o francês ajudou a recriar. E nessa cena, inclusive, tivemos uma luta entre o Pastor Father e a Anne, né, a Luz Estrela, e vemos que ele conseguiu até lutar bem contra a Anne, né? Por mais poderosa que ela chegou a ser nessa última temporada, ele ainda conseguiu dar um pau ali nela, né? Conseguiu peitar ela bem. E eu fiquei impressionado, porque eu não achei que ele era tão forte assim, não. Eu achei que ele tinha mais o poder de dominar e não uma super força, sabe? Mas no final ali das contas, gente, o plano acabou ali, não deu certo. Já o restante ali dos The Boys, eles conseguiram capturar a Golden Geisha para atrair o Bombástico e tentar pegar o V1 com ele, e isso dá certo porque o Bombástico, acho que ele aparece ali com um V1 no bolso, que eu achei muito engraçado. Idiota também. Acontece uma luta entre eles e percebemos que o Bombástico é realmente super forte, né, bem poderoso, porque ele estava peitando ali, gente, todo mundo ali naquele lugar, resistindo a todo mundo. Mas tudo dá errado para os The Boys com a chegada ali do Soldier Boy nesse local, porque ele e o Bombástico, por eles terem uma rixa ali no passado, eles acabam ali se enfrentando, e foi nessa cena que o Soldier Boy, ele teve ali a piedade do Bombástico de usar a sua radiação ali que vem ali de seu peito para tirar ali os poderes do Bombástico para ele viver, né, e envelhecer ao lado da pessoa que ele mais ama, que é a Golden Geisha, no caso, né. Mas ele fez isso com apenas uma condição, né, do Bombástico ele entregar ali o V1 para ele. E após isso, o Capitão Pátria, gente, ele chega finalmente, o Soldier Boy, ele dá o composto ali pra ele, que ele tanto deseja, gente. O Capitão Pátria, ele abre a pele dele ali com raio laser e aplica ali o V1 na sua pele. Ele tem um super up de poder. Finalmente, ele conseguiu chegar nessa posição de poder que ele tanto queria, né? Eu já tava meio assim enjoado desse arco ali do Capitão Pátria. Terminando assim o episódio com os The Boys chocados, porque agora vai ficar quase impossível, né, de alguém parar ali o Capitão Pátria, e também porque o composto matador ali de Supes, né, que eles criaram, né, recriaram, foi completamente pro ralo, né, gente? Não tem mais serventia nenhuma, nem efeito ali, e esse plano já era. Já a Mana é sábia, ela termina ali o episódio completamente chocada, porque o seu plano não deu certo, ela não conseguiu prever ali que o Soldier Boy fosse entregar o V1 para o seu filho, né, o Capitão Pátria. Por mais inteligente que ela é, aqui ela deitou, gente, coitada. E eu espero que a irmã sábia, ela tenha um arco ali mais definido, né, mais melhor para o próximo episódio, gente, porque o que sobrou ali para ela foi realmente se aliar ali aos The Boys e achar uma outra forma ali de destruir o Capitão Pátria, já que ele é o inimigo em comum ali de todos naquele universo, né, ali. Porque ela sabe que esse Capitão Pátria agora vai atrás dela, né, gente, já que ela também traiu ele. E o que eu acho que pode acontecer, né, é ela ajudar os The Boys a montar um novo plano, né. E o que eu mais gostei nesse episódio foi como eles conseguiram, gente, a trabalhar de forma quase que linear de discutir a relação ali da humanidade versus o poder, né, que é algo que os The Boys já vêm discutindo ali conosco desde ali da sua primeira temporada, né, o valor da humanidade, como eu disse para vocês, em um universo de pessoas com superpoderes, né, elas são mais valorizadas, e o que vale realmente a pena, né, em relação a tudo isso. Eu achei essa discussão ali, ela muito bem aprofundada e belíssima, por sinal. Acho que os roteiristas, ó, eles brilharam. E antes de encerrarmos essa análise, gente, tem dois pontos e contextos que eu gostaria de conversar com vocês, né? O primeiro é que, no geral, eu achei que esse episódio veio para ser mais uma introdução ao Vought Reason, né? Que é a próxima série ali que vai estrelar o universo ali de The Boys, já que eles apresentaram muitos personagens que irão também aparecer nessa história.
E o segundo ponto, gente, é que essa semana saiu a notícia ali do cancelamento de Jinvê e eu não fiquei assim tão surpreso, eu confesso pra vocês que eu não fiquei tão surpreso assim, apesar de ter gostado bastante, né, do spin-off de Jinvê, né, e as 2 temporadas que eles nos trouxeram, mas pra mim, ela já iria se encerrar com esse arco ali final do The Boys, gente, nessa 5ª temporada. Então, pra mim, eu achei que nem teria assim uma 3ª temporada, pra ser bem sincero. Por isso eu não fiquei assim tão surpreso quando eles cancelaram. E eu espero que eles encerrem de forma legal o arco ali desses personagens. Até porque Jinvê foi uma série que a galera comprou, né, gente? Que a galera curtiu bastante. E seria decepcionante acabar The Boys e não termos ali um final desses personagens de Jinvê mostrado pra nós. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da minha análise do episódio 6, da minha cobertura da 5ª e última temporada de The Boys. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like no vídeo, que me ajuda bastante a esse canal, gente, a alcançar mais pessoas interessadas nesse tema, né, por favor. Se você ainda não for inscrito, gente, se inscreva aqui no canal. Deixe aqui nos comentários, né, o que vocês estão achando da temporada e as teorias de vocês também para os próximos episódios, né. De me seguir também nas outras redes sociais, se você ainda não for inscrito, porque eu sempre, gente, estou postando conteúdos muito interessantes por lá também, ok? E clica aqui no vídeo do lado, gente, para vocês assistirem a minha análise dos episódios anteriores. Então é isso, pessoal. Até minha próxima análise. Aqui é o Close no Take, aproximando você o que vale realmente a pena assistir. Fica então aquele meu abraço. Até o próximo vídeo, gente. Tchau!